Eles moravam em um condomínio de luxo no sul da Califórnia. O condomínio era seguro, tranquilo e pouco movimentado. Então, foi uma grande surpresa quando, um dia, a polícia apareceu e, junto com eles, a equipe da Special Weapons and Tactics. Eles estavam reunidos do lado de fora do apartamento 201, com suas armas em punho, quando finalmente saiu um homem, junto com sua filha pequena. Bem-vindo a De Volta. Sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. Espero que todos estejam bem hoje. Algumas pessoas me perguntaram como podem falar comigo pessoalmente, e eu tenho um e-mail. É wickedwordtruecrimegmail.com. Se você precisar entrar em contato comigo, quiser sugerir um caso ou por qualquer outro motivo, é só me mandar um e-mail por lá. Então, o caso que eu tenho para vocês hoje é sobre um garotinho que morava na mesma região que Gabriel Fernandes, Noah 4 e Anthony Ávalos. Esse garotinho foi negligenciado tanto pelos pais quanto pelos serviços de proteção à criança, assim como aconteceu com as outras crianças. Essa é a história de Noah McIntosh. Noah Thomas McIntosh nasceu em 31 de março de 2010, filho de Bryce McIntosh e Gillian Godfrey. Ao nascer, Noah foi diagnosticado com estrofia de bexiga, uma má formação que deixava sua bexiga fora do corpo. Apesar da correção cirúrgica, Noah teve a capacidade de controlar a bexiga afetada. Desde que nasceu, Noah morou em Anaheim, Califórnia, com seus avós, Douglas e Maggie Godfrey, junto com sua irmã mais velha, Chloe. Não descobri por que as crianças moravam com os avós, mas pelo contexto, provavelmente havia um bom motivo. Enquanto crescia, Noah era descrito como uma criança feliz que queria que todos ao seu redor se sentissem da mesma forma. Ele cursava a terceira série na Academia Todd, em Corona, Califórnia. A maioria dos vizinhos se lembrava de vê-lo passeando com o cachorro, e Noah era conhecido por esperar diariamente no portão para desejar bom dia a todos. Quando Noah tinha 7 anos e Chloe cerca de 9, mudaram-se da casa dos avós a pedido da mãe, Gillian. Gillian queria que as crianças ficassem com o pai, Bryce. Então, quando Noah e Chloe saíram da casa dos avós, eles foram morar com o pai deles nos apartamentos de luxo Encanto, em Corona, Califórnia. O aluguel de um apartamento de 2 quartos neste condomínio varia de $2.800 americanos a $3.100 americanos por mês. É um lugar bem legal. Na época, Bryce atuava como técnica em emergências médicas na American Medical Response. Enquanto as crianças viviam com Bryce no apartamento, diziam que Gillian morava fora do condomínio, em seu carro. Mesmo morando em seu carro, Gillian ainda fazia questão de ver seus filhos todas as terças-feiras. Na casa de Bryce, tanto Noah quanto sua irmã enfrentavam abusos constantes. Mas Noah era o principal alvo da raiva de Bryce, pois Bryce acreditava que Noah estava apenas sendo preguiçoso em relação aos seus hábitos no banheiro. Bryce não acreditava mais que Noah tinha um problema. Achava que ele já tinha superado e agora só estava sendo preguiçoso. Como Bryce se recusava a acreditar que seu filho ainda sofria com problemas médicos, ele achava apropriado puni-lo não só fisicamente, mas também psicologicamente por causa da sua incontinência. Sinceramente, esse cara me lembra muito o Adam Montgomery. Na minha opinião, ele até se parece um pouco com ele e está ficando irritado com o filho porque ele está tendo acidentes. Parece que muitos pais sobre quem falo fazem o mesmo, mas não tenho certeza. Esse cara só me lembra o pai da Harmony Montgomery, Adam, e eu não gosto disso. Eu não gosto nem um pouco. O Departamento de Serviços Sociais Públicos começou a receber denúncias de que Noah estava sendo abusado em 2013. Na época, o corpo do Noah apresentava vários hematomas, incluindo a marca de uma mão de tamanho adulto nas nádegas e um olho roxo. Tanto Bryce quanto Gillian foram investigados 2 vezes em relação a essas denúncias. No entanto, o caso foi encerrado em outubro de 2013, depois que disseram que as denúncias de abuso eram infundadas.
E como eles estavam morando com os avós durante esse período, eu imagino que era durante as visitas com a mãe e o pai que Noah estava ficando com esses hematomas. Em agosto de 2017, os serviços sociais já haviam recebido mais de 10 denúncias de que Bryce abusava das crianças e Gillian não conseguia protegê-las dele. E em pelo menos uma ocasião, uma assistente social reconheceu que Bryce tinha causado danos físicos graves ao Noah, mas nada foi feito. Outra vez, Noah contou para uma policial e uma assistente social que, certa vez, Bryce amarrou seus tornozelos e pulsos com abraçadeiras de plástico, vendou seus olhos e o colocou em água gelada por um longo tempo. Tudo porque ele tinha sujado as calças. Algo que ele não podia evitar. Tenha isso em mente, você sabe disso. Bryce não sabia. Ele também contou aos policiais que já tinha sido algemado em uma banheira cheia de água gelada antes. E ele também se lembrou de uma vez em que Bryce o forçou a tomar um monte de laxantes. E então, quando o pobre garotinho sujou as calças, Bryce o fez sentar nelas o dia inteiro. Depois, Bryce fez ele limpar tudo. Mais tarde, Bryce admitiu isso, mas disse que estava apenas ensinando Noah a usar o banheiro corretamente. No dia 24 de agosto de 2017, uma assistente social e uma policial do Departamento de Polícia de Corona tentaram entrar em contato com Bryce em relação a essas alegações. No entanto, ele não atendeu o telefone e se recusou a abrir a porta para as policiais quando elas foram até seu apartamento. No dia seguinte, uma policial foi novamente ao apartamento de Bryce para realizar uma inspeção de segurança. Mais uma vez, Bryce recusou-se a abrir a porta. Após 3 dias, uma assistente social conseguiu concluir a avaliação de segurança. E essa foi uma das vezes em que eles observaram que a cuidadora havia causado danos graves a Noah, mas ele estava seguro. Tipo, o que diabos isso quer dizer? Como assim ele está seguro? O caso foi oficialmente encerrado em 6 de setembro de 2017, mas poucos meses depois, em novembro, houve outro relato de Bryce abusando de Noah. Desta vez foi abuso psicológico. Bryce obrigou Noah a ir para a escola usando apenas uma camiseta e uma fralda. Claro, Bryce diria que isso foi uma tentativa de ensinar Noah a usar o banheiro melhor. Mas tudo o que ele estava fazendo era humilhar o pobre garotinho. Quando a escola ligou para Bryce sobre isso, ele disse que Noah tinha roupas na mochila. As roupas de que ele estava falando eram shorts rosa de menina e um moletom de borboleta. Então, é claro, o pobre garotinho estava sendo zoado. Na tentativa de acabar com as provocações, as professoras decidiram comprar algumas roupas para Noé na Target naquele dia. E houve várias outras ligações feitas naquele mesmo mês, novembro de 2017, para os serviços sociais, dizendo que os pais de Noé estavam abusando dele novamente. Mas após várias tentativas dos assistentes sociais e policiais, nenhum dos pais de Noé quis falar com eles. E como resultado, em 17 de dezembro de 2017, a investigação foi encerrada, citando como motivo a recusa dos pais em cooperar. Claro, pais que estão machucando seus filhos não vão querer cooperar. Isso não deveria ser opção. E eu não entendo por que eles estão agindo como se não tivessem nenhum meio legal de fazer esses pais cooperarem. Entre agosto de 2017 e março de 2019, todos os relatos, exceto 2, foram encerrados, com os motivos alegando infundado ou inconclusivo. As 2 denúncias que não haviam sido encerradas foram marcadas como comprovadas em março de 2019. Mas como a assistente social responsável pela investigação não conseguiu comprovar as acusações de abuso, Noah não pôde ser retirado de casa. E uma semana depois ele sumiria. No início de março de 2019, a irmã de Noah, Chloe, que tinha 11 anos na época, estava ficando com seu avô paterno, Stephen McIntosh. Então, quando Stephen foi deixá-la de volta em casa no dia 10 de março com o pai dela, ele percebeu que Noah não estava em lugar nenhum. Ele perguntou a Bryce sobre isso, e Bryce disse a ele que Noah estava desaparecido. Ele perguntou a Bryce, bem, você denunciou o desaparecimento dele? E Bryce disse que não. Stephen havia falado com Bryce 5 dias antes, quando Bryce contou que ele e Noah estavam de cama por intoxicação alimentar.
Mesmo sabendo do desaparecimento do neto, Stephen McIntosh não procurou as autoridades. Então, em 12 de março de 2019, Gillian entrou em contato com os serviços sociais e solicitou que fosse feita uma verificação de bem-estar em seu filho. Porque lembre-se, ela estava morando no carro naquela época. E ela só ligou depois que a irmã de Bryce insistiu para que ela ligasse e denunciasse o próprio filho como desaparecido. Gillian disse que não via Noah desde 4 de março, quando o deixou no apartamento de Bryce. No dia 8 de março, Bryce disse a ela que Noah estava desaparecido, mas que ele mesmo cuidaria disso. Policiais foram enviados para verificar Noah, mas novamente Bryce recusou-se a abrir a porta. Então eles fizeram planos para voltar no dia seguinte com reforço, às 8 da manhã. Em 13 de março, às 8h, a equipe especial do Departamento de Polícia de Corona retornou ao apartamento de Bryce para cumprir um mandado de busca na unidade e no veículo dele. Eles trouxeram a equipe da Special Weapons and Tactics com eles, pois acreditavam que Bryce poderia estar em posse de armas e também estava com um estado mental desconhecido. Isso resultou em um impasse, até que Bryce finalmente saiu do apartamento com sua filha. As únicas palavras que ele disse foram: "Eu quero um advogado", e Noah não estava em lugar nenhum. Bryce foi preso naquele mesmo dia e Gillian foi presa depois. Ambos foram acusados pelo promotor de crueldade intencional contra a criança, e ambos se declararam inocentes. Claro, eles nunca se declaram outra coisa de início. Ambos ficaram detidos no centro de detenção Robert Presley, e nenhum dos dois tinha antecedentes criminais. As autoridades confiscaram os eletrônicos de Bryce, como computador e celular. A polícia também encontrou algemas, abraçadeiras de plástico, luvas de látex roxas e toalhas manchadas de amarelo. Eles também encontraram um manual de um liquidificador da marca Ninja, mas não conseguiram encontrar o aparelho na casa. Ao receber os dispositivos eletrônicos, o FBI realizou uma análise minuciosa do histórico de buscas online de Bryce. No computador, eles descobriram que ele havia pesquisado: o que exatamente é ácido sulfúrico? O que o ácido sulfúrico faz com o alumínio? Que tipo de plástico pode resistir ao ácido muriático? Você pode comprar ácido sulfúrico e desentupidor de Halos Clean Shot com ácido sulfúrico. E o celular dele revelou pesquisas sobre frequência cardíaca normal para uma criança de 8 anos, qual é a frequência cardíaca normal para uma criança de 8 anos quando está correndo, como o hidróxido de sódio funciona e hidróxido de sódio em água. Quando foi interrogada, Gillian mudou sua história e disse que tinha mentido sobre quando tinha visto Noah pela última vez. Ela afirmou que viu ele pela última vez em 2 de março. E ela afirmou que, de 1º a 3 de março, na verdade, estava morando no apartamento de Bryce. No dia 2 de março, Bryce aparentemente levou Noah ao banheiro do apartamento. E Gillian se lembra de ouvir Noah perguntando ao pai por que ele estava machucando ele. Mas ela fez alguma coisa? Não. Pelo que ela se lembra, ela nunca mais viu Noah depois disso. Quando ela saiu em 3 de março, disse que Bryce também estava indo, pois precisava comprar materiais na Home Depot. Com essa informação, os investigadores revisaram as imagens das câmeras de segurança da Home Depot, visitada por Bryce. Ao revisar as imagens das câmeras de segurança, os investigadores conseguiram confirmar que Bryce havia comprado vários itens de interesse nos dias próximos ao desaparecimento de Noah. Ele comprou 2 pares de luvas longas, um alicate corta-vergalhão de 24 polegadas ácido muriático e uma garrafa de 128 onças de desentupidor de ralos. Depois, ele foi a Lowe's Home Improvement e comprou uma lixeira Brute de 32 galões e uma garrafa de 32 onças de desentupidor de ralos com ácido sulfúrico, antes de ir a Target comprar mais limpador de ralos. Quando o celular de Gillian foi apreendido como prova, descobriram que ela havia feito anotações no aparelho sobre os abusos de Noah. Alguns dos exemplos documentados incluem Noah sendo colocado em água quente, Noah sendo colocado em água gelada por cerca de 2h30, ele sendo colocado em uma banheira por mais de 6 horas com água gelada, e ele sendo deixado no banheiro com os pés amarrados. Quando os investigadores conversaram com a irmã de Noah, enquanto ela estava sob os cuidados dos serviços de proteção à criança, ela disse que sabia que Noah estava desaparecido, porque seu pai havia lhe contado.
Ela também contou que os abusos contra Noah frequentemente envolviam água gelada e algemas. Ela também já havia ajudado Bryce a segurar as pernas de Noah debaixo d'água. A polícia local se uniu às autoridades do condado, do estado e federais para procurar por Noah. As áreas de interesse vasculhadas pelos investigadores incluíram o Lago Lee e as colinas ao redor, próximas à rodovia 15, assim como a cidade de Murrieta. O celular de Bryce mostrou que em 4 de março de 2019, às 21h27, ele foi até a Squam Mountain Road, no Vale de Temescal. No dia seguinte, o celular dele foi achado na Wilson Valley Road, em Agawanga, área remota e não incorporada, a mais de 80 quilômetros de seu apartamento. O celular dele foi localizado entre 21h29 e 21h50. Os sinais resultantes levaram os investigadores a procurarem Agawanga no dia 16 de março, onde, com a ajuda da unidade canina, eles descobriram uma lixeira igual à que foi comprada, com vestígios de sangue humano por dentro. Também havia lição de casa com o nome Noah M. escrito. Várias luvas de látex roxas, uma única luva azul de punho longo, partes de um liquidificador ninja, vários cobertores e toalhas amarelas, uma sacola plástica com resquícios de sangue humano e frascos vazios de limpador de ralo. Quando vasculharam a estrada Squall Mountain, os investigadores acharam mais itens de interesse. Outra luva de látex roxa foi encontrada, uma toalha amarela suja, lenços de limpeza usados e o cabo de uma colher de pau. Então, quando a polícia revistou o BMW do Bryce, eles também encontraram outra luva de látex roxa lá dentro. Em 18 de março de 2019, investigadores visitaram o apartamento Macintosh com o FBI, uma equipe forense e um encanador. O encanador trouxe equipamentos de câmera e dizem que ele retirou os sifões das banheiras, das pias do banheiro e da cozinha. Quando o encanador analisou os sifões, ele percebeu que os que foram retirados das banheiras pareciam mais limpos do que os outros, levando em conta a idade do apartamento. Além de inspecionar os ralos, os investigadores também revistaram a garagem do apartamento e foram vistos retirando várias caixas de evidências. Embora não dissessem quais itens foram retirados, observadores relataram que pareciam grandes, volumosos e embrulhados em uma lona azul. Bryce foi acusado de homicídio em primeiro grau, com circunstância especial, de tortura em 28 de março de 2019. Por essa acusação, ele poderia receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou pena de morte. Os investigadores compartilharam que encontraram vestígios que não deixaram dúvidas de que Noah havia sido vítima de homicídio. E eles acusaram Bryce de tentar ocultar as evidências usando ácido e outros produtos. Diante da acusação, o caso passou de uma investigação de criança desaparecida para um homicídio sem corpo. E em abril de 2019, Bryce se declarou inocente tanto das acusações de assassinato quanto das de abuso infantil. Um ano antes de seu neto desaparecer, Douglas disse que havia entrado em contato com o Serviço de Proteção à Criança. Ele temia que Noah estivesse sendo abusado por Bryce, algo que Noah mais tarde confirmou para ele. Ele disse que Bryce era definitivamente responsável pelo assassinato. Ele tinha um temperamento violento e era conhecido por ser muito agressivo no passado. E o avô de Noah disse que, se tivessem tido a chance, ele e a avó de Noah o teriam recebido de volta num piscar de olhos. Em outubro de 2019, uma advogada civil processou o condado de Riverside por Noah e sua irmã. A ação alegava que o Departamento de Serviços Sociais Públicos do condado havia falhado no caso de Noah. Eles não tomaram nenhuma providência em relação às inúmeras denúncias de que Noah e sua irmã estavam sofrendo abuso. A denúncia afirma que os assistentes sociais violaram seu dever de proteger os dois do abuso, o que, por sua vez, violou os direitos civis das crianças. Atualmente, eles estão buscando uma quantia não revelada em relação à morte de Noah. Em dezembro de 2019, Gillian fez um acordo judicial, se declarou culpada de 2 acusações de colocar uma criança em perigo e foi liberada da prisão, sob reconhecimento pessoal. Bryce, no entanto, ainda está aguardando seu julgamento. O corpo de Noah ainda não foi encontrado, mas os investigadores acreditam que ele foi assassinado em algum momento entre 3 e 4 de março de 2019.
Eles dizem que um possível motivo já foi determinado, mas ainda não o divulgaram, pois o caso ainda está em andamento. No fim de março de 2019, moradores do condado de Riverside fizeram uma vigília para Noah e penduraram fitas azuis, símbolo de conscientização sobre abuso infantil. A vigília ocorreu no Parque Spyglass, com presença da comunidade local e autoridades municipais. Os avós maternos de Noah também realizaram um memorial para ele em outro estado, para os membros da família. E eles também compartilharam que não haverá encerramento para eles até que o corpo de Noah seja encontrado. Obrigada por ouvir a história de Noah hoje. A mãe de Noah falhou completamente em protegê-lo, e também a sua irmã do pai violento deles. Ela sabia que tipo de homem ele era, mas mesmo assim, deixou seus filhos permanecerem nesse ambiente perigoso. Acredito que ela sabe mais sobre o desaparecimento de Noah do que demonstra. E isso me faz pensar se ela também sabe onde está o corpo de Noah. Os serviços sociais fizeram observações claras de que as crianças estavam em um ambiente perigoso e não fizeram nada para removê-las. Todos os envolvidos devem ser responsabilizados. As coisas precisam mudar. Já houve muitas crianças, especialmente nesta região da Califórnia, que perderam suas vidas porque não só seus pais, mas também os serviços sociais, o serviço criado para protegê-las, as decepcionaram. Se você gosta de True Crime e quer ouvir de mim, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando eu postar novos vídeos, de 2 a 3 vezes por semana. Até a próxima, obrigada por assistir a Wicked World. Se cuidem. Tchau. Obrigada por serem apoiadores de A Wicked World. A Dina, Amy, Angela, Angie, Catarina, Daniel, Panorama, Cara, Lindsay, Mel, MJ Kelly, Naoma e Temi. Vocês são demais. Agora, tem ainda mais de um mundo maligno no Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Todo apoio ajuda a garantir que as vítimas não sejam esquecidas e a expor as falhas sociais de cada caso. Confira em patreon.com/Mundo Maligno ou pelo app do Patreon.